gente. Olha, Pelé versus Messi, Luiz Carlos do Nascimento. Qual o maior da história? não, aí não existe comparação. Pelé, O Emerson Marçal tá Pelé nos escutando tá aqui, fora ele vai disso. ficar... É isso aí. Pelé tá fora disso. O Marçal tá louco. Se você Claro. for analisar Messi e Maradona, eu até aceito. Eu Agora, acho que seria uma Pelé, boa discussão. Pelé tá fora. Não. Aí vocês estão de brincadeira. A gente tem que lembrar o que seguinte... o Pelé fez, ele começou numa Copa do Mundo com 17 anos. E ganhou a Copa com 2 gols na final, Com 2 gols na final. Mas ele não jogou a Copa de 66, que ele acabou se machucando. Mas depois, em 70, voltou e deu o recado. Não. O que esse homem fez... eu acho ele assim, parou até guerra, gente. Esse homem parou guerra. Eu acho assim, olha. se nós formos comparar o auge desses dois jogadores, do Lionel Messi e do Edson Arantes do Nascimento, o auge do Pelé em Copa do Mundo, com certeza foi a Copa de 70, e o auge do Messi foi a Copa de 2022. Perfeito. Se você vê os lances, o quanto mais decisivo, a gente até pode falar o seguinte, a seleção de 70 era muito melhor, a seleção do Brasil de 70 era muito melhor do que a seleção da Argentina de 2022, concordo. Porém, os lances de genialidade do Pelé na Copa de 70 são incomparáveis com os lances de genialidade do Messi na Copa de 22. Começamos por aí, assim, com os dois no auge da carreira. Fora disso, o Pelé ganhou 3, o Messi ganhou 1. Então, eu acho que é um tipo de discussão. O que eu acho que a gente poderia deixar, eu acho que todos vão acabar falando sobre isso, é indiscutível que o Pelé é o rei do século XX e o Messi vai brigar para ser o rei do século XXI, talvez, né? Mas se comparar os dois tiveram uma carreira de longevidade fantástica, isso é de se dar o crédito para o Messi, né, Narcissa? É inegável. Jogar em alto nível durante 14, 15, 16 anos, que é dificílimo, mas em números é impossível você querer comparar os dois, né? É tão complicado, porque o Pelé, na época que ele jogava, eu não tive a oportunidade de ver o Pelé jogando, eu sou nascido em 1970, o Pelé parou de jogar em alto nível em 74. 74. Aí ele foi para os Estados Unidos, onde virou show, não sei o quê. Eu lembro do Pelé, quando eu era criança, eu lembro de ter visto o Pelé jogando pelo Cosmos, mas aí já era outra coisa, já era um show, já era um business, já era um show de futebol, já era um esporte show, né? E assim... Ele é um trabalho de marketing. Exatamente. Só que o Pelé era tão desproporcional, ele era um atleta tão mais completo para a época dele, porque ele foi o primeiro grande atleta do futebol mundial. Porque o Pelé, você começa a ver, até hoje, a longevidade dele, a vida dele, as dificuldades que ele tem passado hoje de saúde, que ele tem sentido de saúde. Para um senhor de 80 anos de idade, ele tem, se eu não me engano, 83 ou 82, é de 1940, se eu não me engano. É, de 40. Então ele tem 82 anos. 82. O que ele está passando, a resistência que ele tem, é porque ele tem uma... É um animal. Ele é um cara totalmente diferenciado da parte física, da parte... Então, eu acho que a gente pode falar que ele é uma mistura de Messi, do talento do Messi com a explosão física do Cristiano Ronaldo e essa velocidade impressionante do Mbappé. E a capacidade de fazer gol. Um só jogador, né? Esse é o ponto. E um só jogador. Um só jogador, a capacidade de 3 atletas, você precisaram analisar. E aí você pega o Ronaldo Fenômeno, que é considerado um dos maiores da história também, e ele ainda fazia gol com mais facilidade que o Ronaldo. Então, ele era tão desproporcional, o Pelé, na época dele. Sim. Ele era... Se a gente fala que o Messi é fora da curva, o Mbappé é fora da curva, ainda tem discussão. Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Eu não vivi naquela época, mas eu acho que na época que o Pelé vivia, ninguém discutia quem era o melhor do mundo. E é interessante isso que o Eduardo está falando agora, Narcissa, porque a gente começa a ter uma discussão dentro da Argentina em relação a quem é maior, se é Messi ou Maradona. A partir do momento que existe essa discussão, e se você for pensar friamente, os dois, cada um deles deu uma Copa para o seu país, né? O Maradona deu a Copa de 86 para a Argentina e o Messi deu a Copa de 2022. Número por número, você não consegue nem mais comparar. O Maradona foi um cracaço de bola, foi. Só que ele tinha altos e baixos durante toda a sua carreira. Então, não dá mais nem para a gente comparar o Messi com o Maradona. Que acabou prejudicando a carreira. Exatamente. Então, assim, se a gente não consegue comparar o Maradona, e falavam, o Maradona é melhor que o Pelé. Não. A gente já sabe que o Maradona não é melhor que o Messi. Não é melhor. Né? Os números mostram isso, e o Messi ganhou a mesma Copa do Mundo que o Maradona ganhou.
O nosso aqui ganhou 3, pô. Calma aí. Então, Não, mas fora, não tem fora, análise. fora o conjunto da obra, né? Perfeito. Não é questão aqui da gente, a gente é brasileiro, a gente vai falar. Mas um cara que corria o 0 a 100 em 11 segundos em 1965, então, peraí, pô. Quer dizer, ele seria um cara do atletismo, ele jogava bem no gol. Então, assim, era um cara, é um extraterrestre, né, Narciso? Talvez o brasileiro não dá tanto valor para os atletas que nós temos. Se o Pelé morasse na Argentina, se ele fosse um argentino, você ia ver Meu só, Deus do céu, não era aí rei, né? não teria. Não era Deus, ninguém. era tudo junto. Né? Tudo junto. E assim, lembrar que Deus, era Jesus Cristo, lembrar tudo. que na Copa de 86 o Maradona fez gol de mão. Isso aí eu não vou nem levar em consideração, Eduardo. E assim, eu acho que assim, o esporte, o atleta, ele não é só o que ele representa esportivamente falando. Eu acho que o atleta, além do que ele faz dentro do esporte dele, do que ele joga, da profissão dele, que é dentro do campo, ainda tem o que ele faz fora dele, que é a vida dele. Né? Perfeito. A gente sabe que ninguém é perfeito, que Sim. o único perfeito que já existiu morreu crucificado. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, Porém, o que o Maradona fazia fora de campo é uma vergonha para a gente falar para o esportista. Né? Não, a vida fora de campo dele é uma vida vergonhosa. E que não é o caso do Messi, e muito menos do Pelé. Entendeu? O Pelé, fora de campo, ele não era brilhante, ele teve problemas com reconhecimento de paternidade. Mas isso assim. todo mundo mas tem isso na todo vida. E tem uma história de 82 anos, né? Para se falar e dele. É um cara que, na época, não tinha esse marketing que existe hoje, essa assessoria de imprensa, até para orientar o jogador. Ele teria cometido erros, muitas vezes bobos, ele não teria feito exatamente. se ele vivesse nesse mundo atual. Né? E o Messi, ele tem toda essa retaguarda por trás dele, essa proteção da imagem dele. Interessante isso. E ele é um cara que tem todo esse marketing que se faz em cima dele, esse marketing global, porque na época do Pelé não existia esse conceito de marketing global. Né? A gente estava vendo ontem a quantidade de seguidores dos principais atletas. Então, o Messi ele ganhou, se eu não me engano, 3 milhões de seguidores no Instagram de ontem para hoje. Eu vou abrir novamente aqui. Mas aí o maior... Na hora que acabou o jogo ontem, Eduardo, o Messi estava com 392 milhões de seguidores. Ele está, nesse momento, com 399 milhões. Agora tem um pequeno detalhe. Ele ganhou 7 milhões de seguidores depois do jogo para agora. E o CR7 tem 500 e blá, blá, blá. Agora tem um pequeno detalhe. Essas pessoas, elas têm que ter o máximo cuidado daquilo que falam, do que fazem. Eu acho que esse é o grande são espelho para todo mundo. Exatamente. Eu acho, Narcissa, voltando um pouco para esse futebol globalizado que nós vivemos hoje, a questão, quando a gente quer, de novo, comparar esses gênios, né, como é o caso do Messi, por exemplo, com o Neymar. O Neymar é um grande craque e tal, mas essa questão familiar do Messi, de na hora que acabou o jogo ficar gritando para trazerem a mulher dele com os filhos lá para baixo, não tenho nada contra. Acho que o Neymar foi injustiçado durante essa Copa. Para mim foi um craque, é um cracaço, tem chance de ganhar uma Copa do Mundo em 2026, mas essas coisas de extra-campo dele queima muito a imagem dele, né? Essas festas que fazem, o mundo, Narcissa, é globalizado hoje, então o cara não percebe que muitas vezes a imagem dele acaba sendo queimada, como é o caso do próprio Mbappé, que fez aquela frase infeliz, dizendo que os atletas sul-americanos eram inferiores aos europeus, por isso não ganhavam Copa há 20 anos. Tomou ferro ontem. Pagou a língua. Ontem minha própria esposa falou, nossa, por que ele está assim? Eu falei, porque falou coisas lá atrás que não devia ter falado. Porque não teve uma assessoria, provavelmente, Narcissa. Falou coisas ali que não deveriam ter sido faladas, né? Então, esse é o ponto.